Olá, Barbosa! Olá, espectadores do TVI News! Hoje vamos falar sobre prevenção ao suicídio. O suicídio é um problema grave de saúde pública. Para vocês terem uma ideia, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Os dados mundiais revelam que o suicídio é a segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. No entanto, a incidência de suicídio na terceira idade entre pessoas com mais de 70 anos é ainda mais elevada. Em geral, homens cometem mais suicídio do que as mulheres, embora estas apresentem um maior número de tentativas de suicídio. Estima-se que 90% dos indivíduos que puseram fim às suas vidas cometendo suicídio tinham algum transtorno mental e que 60% dessas pessoas estavam deprimidas. Então, se a gente pensa que 90% das pessoas que cometeram suicídio tinham um transtorno mental e que os transtornos mentais são condições tratáveis, a gente pode pensar que a gente pode prevenir muito mais o suicídio. No Brasil, 11 mil pessoas tiram a própria vida por ano. E a gente tem que ficar atento a alguns sinais. Por exemplo, algumas falas. Não aguento mais, eu queria sumir, eu quero morrer, a vida não vale a pena, nada mais importa, em breve não estarei mais aqui, em breve não serei um peso para você, eu vou desistir de tudo, você ficaria melhor sem mim, as coisas não têm como melhorar, queria não ter nascido. Então, todas essas falas que trazem esse aspecto de desistência são falas preocupantes. Devemos ficar atentos também aos sinais comportamentais. Pessoas que se isolam muito, pessoas que não conseguem falar do futuro. Esse é um ponto importante. Se você está em dúvida, se a pessoa não verbalizou que ela pensa em tentar suicídio, pergunte sobre o futuro dela. Porque muitas vezes a pessoa que tem pensamentos suicidas, elas têm dificuldade em falar do futuro, têm dificuldade em fazer planos. Outro sinal, pessoas que começam a falar com os outros em tom de despedida, pessoas que podem tentar resolver algumas pendências, organizar as coisas, dizer quando eu morrer eu queria que isso aqui ficasse com você. Uma coisa é a pessoa ser precavida, fazer um testamento, mas você tem que ver o que é apenas uma precaução, o que é apenas uma pessoa organizada e se existem outros sinais que apontam que essa pessoa está pensando em atentar contra a sua própria vida. Um outro sinal preocupante, você tem que ficar muito atento, é quando uma pessoa que está em depressão há muito tempo, ela apresenta uma aparente melhora. A simulação de melhora, ela é comum em diversos casos de suicídio. E se uma pessoa que está normalmente deprimida aparecer subitamente alegre, é importante acompanhar essa pessoa para que ela não tente suicídio. Mas nós vamos falar também sobre os fatores de proteção. Quais são os fatores que nos protegem contra os pensamentos de morte? Bons relacionamentos intrafamiliar, apoio da família, ter senso de responsabilidade com a família. Então, se você sabe que as pessoas vão sofrer se você partir, pessoas que têm crianças que dependem dela financeiramente, então esse senso de responsabilidade com a família também é um fator de proteção. Sentimento de valor pessoal, ter objetivos na vida, fazer planos também, habilidade para se comunicar é muito importante, disposição para adquirir novos conhecimentos, disposição para buscar ajuda quando necessário. Também disposição para pedir conselho para as pessoas mais experientes, para as pessoas mais velhas. Então, quando for tomar uma decisão importante, peça conselho. É importante que você seja aberto a novas experiências e também às experiências dos outros. A gravidez também se configura como um fator de proteção. As mulheres grávidas, elas se suicidam menos. As mulheres também que estão amamentando, com exceção das mulheres que podem estar passando por um processo de depressão pós-parto. Outros fatores de proteção são fatores culturais e sociais,
como adesão a valores e normas positivas, interação social no trabalho, em alguma igreja, em atividades esportivas, laços sociais bem estabelecidos, familiares, amigos também são importantes. E a religiosidade, eu não estou falando aqui de religião A, B ou C, estou falando de religiosidade, ela também se configura como um fator de proteção para o suicídio, independente da filiação religiosa, você ter a sua espiritualidade bem desenvolvida, você fazer com que alguém que esteja pensando em tirar a própria vida consiga ter afinidade com alguma religião, com alguma crença, é muito positivo. E fora isso, a gente tem que pensar no estilo de vida, bons hábitos alimentares, não abusar de drogas, de álcool, porque o abuso de drogas, de álcool, drogas e outras substâncias é um fator de risco para o suicídio. Então, não fazer abuso dessas substâncias. E para as pessoas que têm alto risco de suicídio. Então, as medidas de prevenção ao suicídio, elas poderão ser realizadas pelos familiares, por amigos e por colegas. Quais são essas medidas? Impedir acesso aos meios para cometer suicídio, esconder armas, facas, cordas, deixar os medicamentos em um local onde a pessoa não tem acesso, de preferência trancado, e uma pessoa responsável para administrar esses medicamentos. Então a pessoa está em depressão, a pessoa tem pensamento suicida, e ela vai no médico, o médico receita ali um antidepressivo, você compra uma caixa com 90, não entrega essa caixa para a pessoa. Chega ali no horário certo, dá um para a pessoa, deixa a pessoa engolir, verifica se a pessoa engoliu, mas não dá acesso a uma cartela de medicamento, porque a pessoa pode tentar suicídio justamente ingerindo todas aquelas medicações de uma vez só. Outra coisa importante, realizar a vigilância 24 horas. Eu sei que é cansativo, mas em períodos críticos é importante não deixar a pessoa sozinha. Então, sob nenhuma hipótese, a pessoa com alto risco de suicídio, ela pode ser deixada sozinha em sua fase crítica. Sempre procure atendimento nos serviços de saúde. As medicações devem ser sempre prescritas por um médico e deve sempre, como eu disse, ser administrada por um familiar. Grupos, igrejas, escolas, ONGs, associações, todo ambiente em que essa pessoa possa interagir com outras pessoas também é muito importante. Eu sei que é difícil, você conseguir cuidar de alguém 24 horas por dia, porque às vezes a pessoa diz eu estou bem, eu já vou sair. É uma batalha muito complicada para a família, mas fique atento a esses sinais, peça ajuda, procure psicoterapia. Além da medicação, é importante que esse paciente ele faça um acompanhamento psicoterapêutico. Se você não puder pagar por uma psicoterapia, existem serviços gratuitos em que você pode ligar e falar como você está se sentindo. Existe um número do Centro de Valorização à Vida, 188, que a pessoa pode ligar no momento de desespero, no momento que vem o pensamento suicida, ela pode ligar para o CVV 188, grava esse número e deixa sempre o número do SAMU, todos os números que você puder, sempre apostos para você ligar em alguma situação de emergência e possa ter ajuda imediata. Vamos pensar na vida. Pensar em prevenção ao suicídio é pensar em valorizar a vida. Porque apesar de todas as dificuldades, escolher viver é sempre a melhor escolha.